Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast em movimento. É um prazer ter vocês conosco toda segunda-feira. E hoje nós temos uma convidada muito especial, aonde vamos receber um testemunho tremendo do que Deus fez na vida da nossa convidada através da dança. E antes de começarmos, eu quero deixar aqui uma palavra, fazer uma oração para quem está nos ouvindo, para quem está nos assistindo através da TV. E eu quero receber e cumprimentar a nossa convidada de hoje, que é a Kailane, que já faz parte do Ministério de Dança Semearte aqui na Igreja Nascer de Deus. E hoje vai estar falando um pouquinho conosco. Seja muito bem-vindo, Ká. Obrigada, Gra, Pai do Senhor, gente. É uma honra estar aqui no podcast em movimento, né? Uma honra participar desse momento, estar contando um pouquinho do meu testemunho, do que Deus fez por mim, do que a dança fez por mim. Glória a Deus. É muito importante, né? Porque muitas pessoas enxergam a dança ali na frente do altar, mas não conhece o por trás da dança, né? Os bastidores. E então você que está nos assistindo, que está nos ouvindo, feche seus olhos, coloque a mão no seu coração e vamos orar nesse momento. Senhor meu Deus, maravilhoso e eterno Pai, neste momento eu venho entregar mais esse podcast em tuas mãos. Seja bem-vindo. Tudo que for falado, conduzido aqui, Senhor, seja guiado pela tua presença. Pai, que o testemunho que a nossa irmã Kailane trará no dia de hoje venha edificar não só o meu coração, mas o coração daquele que está nos ouvindo, que está nos assistindo, que pessoas venham ser tocadas, Pai, através deste testemunho. Nós te agradecemos por este momento. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Em nome de Jesus, que você venha ser alcançado nesta tarde. Aleluia! E que o testemunho que nós vamos compartilhar hoje venha alcançar não só a minha vida, mas a sua que está aí nos assistindo e nos ouvindo também. Aleluia! Ká, é uma alegria receber você aqui hoje, né? Eu te conheço desde que você chegou, mas as pessoas querem conhecer um pouquinho, né? Então hoje eu não quero conhecer somente a Kailane que dança, mas eu quero conhecer a Kailane por trás da dança. Então vamos começar, né? Lá do início. Primeiro se apresente, né? Quem é Kailane? Kailane, mas meus amigos me chamam de Kai. Eu me considero uma pessoa, muito tranquila. A minha paixão em dançar não nasceu dentro da igreja, nasceu fora da igreja, mas quando eu entrei, estava meio desencaixada e fui me encontrando aos poucos dentro do Ministério de Dança. Tanto é que a primeira experiência que eu tive nessa igreja, na Nascer de Deus, com a dança, foi numa ministração que vocês fizeram, que jogaram glitter pela igreja inteira. Eu achei aquilo lindo. E daquilo, então, eu comecei a pensar, porque a dança era uma coisa que eu tinha abandonado há muito tempo atrás. Eu comecei a pensar, falei, gente, isso aqui é uma coisa que me atrai, que eu acho interessante. E isso foi moldando um pouco da Kailane que eu sou hoje. Antes eu podia dizer que, nossa, eu era explosiva, extremamente estressada. Hoje em dia melhorei em muita coisa. Não digo que sou o ser humano perfeito, mas busco melhorar cada dia. E eu acredito que eu sou o que Deus me transformou através da dança. Hoje em dia eu sou uma pessoa paciente, mãe, faço parte do ministério e tem toda uma camada, toda uma construção através disso, e Deus vai construindo cada vez mais. Ai, tremendo, né? E quem era a Kailane antes da dança entrar na sua vida? Olha, a Kailane antes da dança entrar é um ponto um tanto sensível para mim, porque eu era uma pessoa extremamente fria. Eu não me importava com muita coisa, eu não gostava de muita coisa.
Gostava muito, sim, de dançar, mas teve um momento que eu deixei isso para trás porque, para mim, já não cabia mais. Eu passei Sim, por momentos muito difíceis, eu tive uma depressão profunda e muitos problemas em família. E a dança, ela me resgatou depois de tudo isso. Não que só lindo. a igreja, Deus, mas o ministério de dança me trouxe de volta ao ponto de alegria, ao ponto de conseguir sorrir, ao ponto de conseguir conversar com as Sim. pessoas. Entendi. E como como a dança entrou na sua vida e em que momento você percebeu que Deus poderia usar isso, transformar a sua vida? Então, a dança entrou na minha vida, como eu falei, eu já fazia aulas de dança antes de eu entrar para a igreja. A dança entrou na minha vida, eu era muito pequena. Eu fazia aula de dança na escola, escola pública, Sim. eles sempre inventavam alguma coisa para tirar as crianças da Aham, rua. verdade. Aí, o que me chamou a atenção foi as aulas de dança. Foi dança clássica, cênica, e eu fui me interessando por esse momento, por esse movimento da dança, mas teve um momento em que eu me afastei. Tipo, eu não quis mais. Não era uma coisa que me agradava. Isso eu já tava com meus 14, 15 anos. Sim. Aí foi um momento que eu passei por uma perca na minha família. Eu perdi meu padrasto, que me criou como pai. A minha mãe entrou em depressão, ela ficou muito triste. A gente se afastou muito, eu fui morar sozinha, comecei a trabalhar, estudar, trabalhava o dia inteiro, estudava à noite. Então Uhum. foi uma coisa que eu fui perdendo tempo, fui perdendo a alegria de fazer. E Sim. quando eu vim para Votuporanga, o meu primeiro contato de volta com a dança foi através do Semearte, que foi a ministração que eu falei no começo, que vocês dançaram, jogaram glitter. Foi a primeira vez que eu fui na igreja e, tipo, aquilo eu fiquei maravilhada, porque lá no Mato Grosso, que é de onde eu sou, a gente não tem muito isso, tipo, de Sim. ministério de dança na igreja. Na verdade, é muito difícil ter ministério de dança. É Aham. uma coreografia que monta para um dia especial, tipo, Dia dos Pais, Dia das Mães, ou o culto de final de ano, tipo, é coreografia que eles montam Sim. para algum louvor, não é o ministério de dança. Entendi. Então, a minha próxima pergunta meio que complementa, né, aquilo que ela está falando. Você se lembra de algum momento específico que você estava dançando e você percebeu, parou para pensar, falou: opa, Deus está fazendo algo na minha vida. Eu me lembro exatamente do dia, numa ministração que a gente fez. Foi semanas antes de eu descobrir que eu estava grávida do meu primeiro filho, Isaac. Eu estava dançando e eu não lembro exatamente o louvor, mas tipo, tinha um passo que a gente puxava a mão pro coração. Sim, No passo que a gente puxava a mão pro coração, eu senti Deus falar comigo. Porque o meu filho, ele sempre foi um dos meus maiores sonhos. A sim, gestação, a maternidade sempre foi um dos meus sim. maiores sonhos. Aham. E quando eu puxei para a mão pro coração, eu senti Deus falar comigo. E semanas depois eu descobri que eu estava grávida. E foi uma das maiores alegrias da minha vida. Ai, que lindo, tremendo, né, gente? Vocês veem que assim, vou me segurando para não chorar, porque é lindo quando a gente conhece a pessoa e não conhece a fundo, né? A história. E quando vai contando um pouquinho a mais, a gente começa a entender o que Deus realmente vai fazendo na nossa vida através da dança. Porque muitas pessoas, cá, acham que a dança é simplesmente passos bonitos, gestos, vir e montar uma coreografia, só que vai muito além disso, porque antes de nós chegarmos até aqui na igreja para poder ministrar a dança, Deus já vai trabalhando na nossa vida, dentro da nossa casa, no nosso interior, porque muitas das vezes a gente dança sangrando, a gente ministra com o vendaval acontecendo, a casa pegando fogo, e a gente larga tudo, os filhos doentes, e a gente larga tudo para adorar o Senhor. Então, é lindo quando a gente vê as pessoas testemunhar o que Deus tem feito através da dança. E em qual foi o momento mais difícil da sua caminhada? Qual foi o seu papel na dança nesse período?
momento mais difícil foi... É um pouco complicado pra mim falar sobre isso, porque foi bem recente. Foi uma perca gestacional que eu tive. E foi um momento muito doloroso pra mim, que me abalou muito, espiritualmente, Sim, mentalmente. Eu me vi como se eu tivesse em um quadro de depressão, como eu já passei antes. sim, Num sofrimento profundo que eu não via, eu não tinha forças para orar, eu não tinha forças para mais nada. O que me mantinha ali ainda é porque eu tinha meu filho pequeno ainda sim, para cuidar. para te E foi um fortalecer. momento muito difícil para mim, porque eu cheguei a ficar mais de 2 meses sem dançar. Você, como líder do Sim, ministério, eu conversei com você, eu aham, expliquei sim, que era um momento muito doloroso. Às vezes eu vinha, bem raramente eu vim na igreja, porque eu também me afastei da igreja nesse momento. E eu via as meninas dançando e aquilo me doía porque eu não conseguia mais fazer. E é uma coisa que eu amo fazer, que é dançar, sim, ministrar, mas eu não conseguia fazer porque tava doendo. sim. E foi um momento muito difícil para mim. Eu entendo. Eu já tive uma perda também. Logo antes de eu ter a Lohane, eu tive uma perda também gestacional e é difícil. Só quem passa por esse período entende, porque nós não somos super-homem, né? Nem a Mulher Maravilha. Nós somos de carne e osso, nós temos sentimentos, assim como quando sofremos perdas, nós vamos sentir, tanto quanto qualquer outra pessoa, porque não é porque nós estamos dentro da casa do Senhor, ou pregando a palavra, no louvor, na dança, ou exercendo alguma função dentro da igreja, que nós não vamos sofrer, porque nós sofremos também. E eu entendo esse período que você ficou afastada, foi um período doloroso, assim como você disse, mas creio também que foi um período de tratamento para a sua vida, assim como você já testificou comigo, porque Deus te deu visões, né? Deus te deu visões e é tremendo. É... Que agora, cá, eu queria que você entrasse um pouquinho no seu testemunho. Eu sei que você já falou um pouquinho de cada, sim, mas eu quero que você fale um pouquinho do seu testemunho, porque eu acredito que aquilo que Deus faz na nossa vida não é somente para nós, mas são para aqueles que estão nos ouvindo, estão nos assistindo. E o nosso testemunho, ele pode se tornar resposta para alguém neste momento que está ouvindo a rádio, que está assistindo. Então eu queria que você falasse, né, contasse um pouquinho do seu testemunho de vida. Kailane fora da igreja, que não conhecia Cristo. E Kailane, quando Deus trouxe para a presença do Senhor. O testemunho é uma coisa que por muito tempo eu preferi guardar pra mim. Até então, quando Sim, você falou de você contar um pouco do seu testemunho, eu pensei em recusar. Porque é uma parte da minha vida que dói bastante ainda. sim, A gente não. Deus cura a gente de todas as formas. Mas a dor não passa assim de uma hora pra não outra. passa. E a Kailane, antes de conhecer a Cristo, de estar na igreja, de ter a família que tem hoje, antes de tudo, eu me lembro que eu era uma pessoa do mundo, completamente. Eu Sim, bebia, eu fumava, saía pra festa, dançava. Só que sempre no final de tudo, a gente chega em casa e a gente olha. Em que sentido tem isso? Isso não tem sentido nenhum. A gente verdade. tá no mundo, faz uma coisa, faz outra. Você tá ali na festa, tá bebendo, tá com seus amigos Sim, e tá tudo bem. Quando você chega na tua casa, como eu morava sozinha já, eu chegava, uma tristeza enorme tomava conta de mim. E é uma coisa horrível. E a cidade que eu morava era uma cidade pequena, então, tipo, todo mundo conhecia todo mundo. sim,
E julgamento na igreja sempre teve, sempre vai ter. Hoje em dia é um problema que a gente enfrenta bastante também. Sim. E lá era pior, porque, tipo, a cidade pequena, gente, todo mundo fala. Todo mundo vê tudo. É verdade. Então, as pessoas me viam nas festas, essas coisas. E se eu procurasse uma igreja, tipo, por exemplo, eu tava numa festa na sexta-feira. Aí no domingo procurava uma igreja. A igreja inteira apontando, falando, ó lá, tava na festa, tava não sei o que, não sei o que, não sei o que, aquilo lá. E, tipo, isso me magoava bastante, porque, querendo ou não, quando a gente tá no mundo e a gente procura uma igreja por vontade própria, não por estar sendo obrigado ou por algum outro motivo, Sim. a gente quer acolhimento. É A verdade. gente não quer que a pessoa vá lá e aponte o dedo na tua cara, ó, você tava fazendo isso, isso e aquilo Sim. de errado. A gente não quer isso. A gente quer acolhimento, quer que as pessoas acolham com amor, com carinho. Você não precisa me amar. Acabei de pôr o pé dentro da igreja, você não precisa me amar. Mas você não precisa ficar apontando meus erros, porque se eu tô dentro da igreja, eu sei os erros que eu cometi. E era uma coisa que, tipo, me machucava muito, porque não era uma igreja só. Eu tentei frequentar várias igrejas lá e todas foram o mesmo julgamento. Então, tipo, foi uma coisa que por lá eu me afastei. Quando eu cheguei em Votuporanga, o meu marido, ele já frequentava a Nascer de Deus. E as primeiras vezes que ele foi, tipo, eu não quis vir, porque eu já tinha esse trauma, vai acontecer do mesmo jeito. Sim. Vão ficar me olhando feio, vão ficar falando, e eu não tinha muita paciência. E quando ele conseguiu me convencer a vir e a participar de um culto, não foi dessa forma. Foi diferente. Foi diferente. Eu fui acolhida, eu fui abraçada. As pessoas vieram conversar comigo, não por querer por dó ou por alguma coisa, mas por querer a minha presença, por querer que eu estivesse perto. O bispo e a bispa, tipo, foram pessoas assim, que lá no Mato Grosso eu tive muito trauma com os pastores. Sim. E o bispo e a bispa, tipo, eles me acolheram de uma forma, eu me senti abraçada pela igreja, por causa deles. Logo depois também veio você, tipo, que... Gente, a Graziele falava, apesar que eu tinha a cara fechada. Ela tinha a cara fechada, Eu tinha viu, a cara gente? fechada. E eu ficava assim, falei, gente, mas é que eu realmente não conhecia. E as pessoas, quando elas não me conhecem, elas olham e falam, meu Deus, ela vai me bater. Mas eu sou muito tranquila. E a Gra, eu acho que ela tinha esse pensamento de mim também, mas foi uma das pessoas que eu tive mais facilidade pra me aproximar. E foi o que, querendo ou não, me trouxe mais pra perto. Aí eu fui me aprofundando, fui vendo a Gra dentro da casa dela fazendo propósitos, que era uma coisa que eu não conhecia. Tipo, de Deus, a questão dos propósitos, de oração, jejum. Às vezes eu via a Gra fazendo propósito de refrigerante, isso antes de eu estar convertida. Eu ficava, gente, mas qual o sentido? E isso foi me trazendo aos poucos a curiosidade de saber o porquê, de conhecer mais. Sim. E nisso de saber, querer conhecer, eu fui me aprofundando, e foi onde eu me apaixonei. Me apaixonei por Cristo, onde Cristo me encontrou, me transformou em uma pessoa totalmente diferente do que eu era antes e me trouxe de volta ao meu ponto de alegria, ao ponto de conseguir sorrir, ao ponto de conseguir conversar com as pessoas sem me fechar, Sim. ao ponto de não me magoar com, tipo, simples falas que algumas pessoas falavam às vezes para tentar me ajudar em alguma coisa. Entendi. E Cristo foi me trazendo de volta ao meu ponto central, a uma pessoa feliz, a uma pessoa tranquila, a uma pessoa que conseguia ver a beleza das coisas, não só enxergar as coisas ruins. É tremendo, né, o que Deus faz. A gente vai vendo assim como que é lindo o agir de Deus, né, na nossa vida. E quando você olha para Kailane de antes e para Kailane de hoje, o que mudou? Mudou muita coisa. Mudou muita coisa mentalmente, espiritualmente, mudou muita coisa. Hoje em dia eu consigo identificar os pontos onde eu preciso melhorar, eu consigo sentir a presença de Deus. Às vezes você tá na tua casa lavando uma louça, mas o que Deus entrega pra você, ele lavando aquela louça no momento que você tá conversando com Deus. Quando a gente tá lavando a louça, eu não sei com você aí, mas comigo. Deus é tremendo, ele entrega.
E eu vejo muita mudança nesse lado meu, no espiritual. Sim, Porque às vezes acontecia alguma coisa ou eu sentia alguma coisa e eu ignorava. Porque eu acredito que acontece com muita gente. Às vezes a gente fica com aquilo, eu preciso fazer sim. isso, eu preciso fazer isso. E fica, mas é coisa da minha cabeça. Gente, não é coisa da cabeça. Se não sai do teu coração, não é coisa da tua cabeça. Muitas vezes Deus me entregava coisas para mim falar, ou então simples atos para eu fazer. E eu ficava, eu não vou fazer, isso é coisa da minha cabeça. Antes de eu estar convertida, tipo, às vezes Deus começava a falar comigo e eu, gente, tô ficando louca, isso é coisa da minha cabeça, por que eu vou fazer isso? E hoje em dia, saber identificar quando é Deus falando e quando é só, tipo, algum sentimento que eu tive ali no momento, Sim. é uma das mudanças que eu mais valorizo. Porque hoje em dia eu consigo identificar o falar de Deus comigo, o Sim. tocar dele no meu coração. Nossa, tremendo, né? É muito forte perceber que Deus não desperdiça processos, né? Porque às vezes nós achamos que nós estamos passando apenas por uma luta, mas Deus está construindo um testemunho através da minha e da sua luta. Eu não sei o processo em que você tem passado, ou que você já passou, ou se você pensa, foi só uma luta, foi só um vento. Não, não foi só um vento. É Deus construindo um testemunho de vida, porque através da minha vida e da sua, Deus faz algo tremendo, assim como tem feito na vida da nossa irmã Kailane. Vocês podem ver que desde muito nova ela saiu de casa, foi trabalhar, estudar, e ali ela viveu nessa vida de festa, de bagunça, uma vida totalmente mundana. E ela começou a ter um encontro verdadeiro com Cristo. E a partir daí, Deus começou a fazer algo novo na vida dela. Deus começou a transformar a vida dela. E é tremendo, cá, a gente vê, né, o que Deus tem feito dia após dia na sua vida. Porque é uma construção diária, né? Sim, É uma construção diária que nós temos. É uma construção diária o que Deus vai fazendo nas nossas vidas e eu agradeço muito por tudo que eu passei, porque eu ainda tenho que passar. Porque se não fosse as lutas diárias, as batalhas que eu Sim, tenho enfrentado, eu não seria a pessoa que eu sou hoje, eu não estaria onde eu estou hoje, eu não teria consciência do que eu tenho consciência hoje. E é muito o cuidado de Deus. E a dança veio para mim como um cuidado de Deus. sim, Porque eu lembro que no momento que eu tava mais destruída depois da minha perca sim, gestacional, eu lembro de ouvir Deus falar comigo, tipo, em momentos que eu não conseguia orar. Que eu ajoelhava para orar e eu começava a chorar. Às vezes eu deixava meu filho na creche e voltava para casa, eu falava, vou deitar mais um pouquinho. Mas eu não conseguia dormir. E eu ficava horas e horas ali olhando pro teto, no escuro do quarto, chorando e me perguntando, Deus, por que eu tô passando por tudo isso? sim, E por que o Senhor me tirou algo que para mim é tão precioso? E questionando muito, eu questionava muito a Deus o porquê eu tinha que passar por tudo aquilo. Hoje em dia, eu não falo que não dói mais, sim, porque é uma perca, era um filho e por menos por ser pequeno ou por não ter, como as pessoas falam, tipo, não ser ainda um bebê, era meu sim, filho. sim, E depois de tudo isso, num dos momentos que eu tava mais triste, que foi quando completou um mês, eu falei pra mim, acabou, eu não consigo mais orar, eu não consigo mais jejuar, eu não consigo mais ir à igreja, sim, eu não tô querendo nem levantar da minha cama, não tô querendo levantar pra cuidar do meu filho. Pra mim, acabou. sim. Foi quando eu juntei as minhas últimas forças e eu ajoelhei e eu comecei a falar com Deus. Eu falei, Deus, eu não consigo mais. O Senhor vai ter que me ajudar ou então o Senhor vai ter que me tirar daqui, porque eu não quero mais. Forte, Eu muito não forte. consigo mais. Foi quando eu senti Deus falar comigo. Ele falou, filha, aquieta tua alma. Não é a hora de você Desistir. desistir e se desesperar. O que você tá passando vai servir de cura para outras pessoas. Conforme você for se curando, conforme você for ministrando, conforme você for
passando pelo que você tem que passar, eu vou te curar. E foi muito nítido pra mim quando eu ministrei a primeira vez, depois de 2 meses sem dançar. Foi uma coisa tremenda, porque eu ministrei com um véu que Deus me deu em sonho. Onde eu dançava com aquele véu e ele falava pra mim, através desse véu, através dessa ministração, eu vou derramar cura na sua vida e na vida de outras pessoas que também passaram pelo que você passou. É tremendo, né? E foi aonde eu tive cada vez mais certeza. E eu tenho cada dia mais certeza que Deus cuida da gente em cada detalhe. Então eu tenho também para falar para as mães que passam por isso, que estão passando por isso ou que já passaram. Não é falta de Deus, ou não é porque tinha que ser. Às vezes é um processo que você tem que passar. Sim. Eu entendo que é um processo que eu tinha que passar. E Deus foi me curando aos poucos depois disso. E hoje em dia, não é que não dói mais. Dói. Dói, todos os dias dói. Todos os dias eu sinto falta de uma coisa que eu não tive contato. Porque eu não cheguei nem a escutar os batimentos dele pela primeira vez. Mas por um momento ele foi meu. E dói a saudade disso. Mas Deus, ele vem me curando e vem me revestindo. Sim. Cada dia que eu paro e penso, nossa, estaria de tantos meses de gestação, ou então o nome do bebê, ou alguma coisa assim, Deus me fala. Deus toca no meu coração, Deus me fala, filha, é cura que eu tenho para derramar na tua vida e na vida de outras pessoas que estão passando por isso. E é Você muito tá forte. passando por isso por conta de que eu preciso de você para gerar o testemunho. Gerar testemunho dói. Eu nunca quis gerar testemunho. É verdade. Mas é uma coisa libertadora depois que você vai se curando. Porque você tem a capacidade de falar para outras pessoas, de demonstrar para outras pessoas que você passou por tudo aquilo e você tá bem. E Sim. Deus tá te revestindo e te curando a cada dia. Então você tem a obrigação, eu me sinto na obrigação de conversar com outras pessoas, de falar para outras mães que passaram por isso ou que estão passando. Passa. Nunca vai parar de doer, mas passa. Um momento você vai lembrar disso com saudade, com um aperto no coração de algo que você não conseguiu viver por completo. Mas Deus vai te revestindo e vai te curando aos poucos. Tremendo, hein? É muito forte. E, Cá, talvez uma menina, uma mulher que está nos assistindo, né? Nesse momento, que ama dançar, mas que está desanimada. O que você diria para essa pessoa neste momento que ama a dança, assim como eu, como você, mas está passando por alguma luta, está desanimada, porque é difícil no caminhar, né, do nosso chamado, a gente passa por processos que desanima mesmo, que dá vontade de parar, que dá vontade de voltar para trás. O que você diria para essa pessoa? Que conselho você daria para essa pessoa que está nos ouvindo e nos assistindo nesse momento? Bom, eu diria para essa pessoa para ela não desistir, mas não ela não desistir por ela. Ela não desistir por outras pessoas que estariam vendo ela dançar. Assim como eu não desisti, assim como você não desistiu, Sim. assim como outras pessoas do nosso ministério e de outros ministérios não desistiram por dificuldade, eu aconselharia a não desistir, a não parar. Sim. Porque a dança, ela não é só um ministério, tipo, pra fazer bonita na frente do altar. Tem toda uma construção, tem oração. Ministrar a Deus, adorar a Deus com o corpo, ele requer uma entrega tremenda. E se você tá pensando em desistir, não desista. Não desista, porque Deus vai te revestir, Deus vai derramar na tua vida a unção, a que você precisa e que você acredita que você não tem, mas às vezes você tem, você só tem medo de exercer ela na sua vida e na vida de outras pessoas. Sim. E eu gostaria de, antes de encerrarmos, né, o nosso quadro de hoje, o nosso podcast de hoje, deixar aqui um versículo para Kailane,
para você que está nos assistindo e nos ouvindo, que fica lá no livro de Salmos, capítulo 30, versículo 11, onde a palavra do Senhor vai dizer: tornaste o meu pranto em fôlego, desastaste o meu pano de saco e me vestiste de alegria. Assim como eu disse lá do início, né? Eu escolhi esse versículo porque a dança não começa aqui no altar, começa na nossa casa. Então, o Senhor, Ele vai tirando toda aquela carga, vai tirando todo aquele peso, vai nos revestindo, né? Para que a nossa dança seja uma dança agradável aos olhos do Senhor, para que no momento que nós estamos ministrando, o Senhor venha trabalhar na minha vida e através da minha vida e da minha dança, venha alcançar outras pessoas. E eu queria te agradecer, Cá, por compartilhar um pouquinho do seu testemunho conosco. É tremendo o que Deus tem feito. E é como você falou, tem perdas e feridas que elas não vão passar. Elas vão ficar ali adormecidas porque o processo é doloroso, né? Deus cura, Deus sara, mas existem certos momentos que a gente lembra daquele processo que passamos lá atrás e vai doer um pouquinho. E é normal. Às vezes nós nos questionamos e falamos, mas já passou tanto tempo, por que às vezes dói um pouquinho quando a gente lembra? Porque não foi fácil. Como você diz, gerar testemunho dói. Assim como Deus tem trabalhado na vida da Kailane e já mudou tantas coisas na vida dela. E ela já teve tantas experiências lindas, assim como esse processo que ela passou, que ela estava assim, no último estágio, né? Já querendo desistir, e ali Deus falou com ela: peraí, levanta, filha, levanta, que eu ainda tenho obra na sua vida. E Deus deu em sonho para ela um véu lindo. E eu me recordo que quando Deus falou com ela, ela mandou para mim, Gra, Deus me deu em visão um véu e foi explicando o sonho que Deus tinha dado para ela. Eu falei, é lindo o que Deus tem feito na sua vida, deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar, porque através da sua vida, Deus vai alcançar outras vidas, assim como está alcançando no dia de hoje, né? Quantas pessoas estão nos ouvindo, estão nos assistindo, estão sendo tocadas e impactadas, né, pela presença do Espírito Santo, porque eu posso sentir tremendamente a presença de Deus neste lugar. Desde o momento que nós começamos, eu pude sentir a presença do Senhor. Estou arrepiada dos meus pés à minha cabeça, porque é tremendo o que Deus faz na nossa vida através da dança e através da vida de outras pessoas. Então eu quero te agradecer por este momento, por compartilhar conosco. E para encerrarmos, eu gostaria que você fizesse essa oração, encerrando o nosso podcast de hoje. Amém? Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, venho te agradecer, Senhor Jesus, por estarmos aqui, Pai, por uma oportunidade de estar aqui, de falar um pouco do teu trabalho, Pai, do teu projeto em minha vida, Senhor Jesus. Eu agradeço, Pai, por esse podcast, por mais uma maneira de nós, Pai, alcançarmos vidas, Pai, alcançarmos almas, Pai. Eu agradeço, Senhor Jesus, pela vida de cada pessoa que está nos assistindo, Pai. Aleluia, Jesus. Sei que processos não são fáceis, Pai. Os que eu passei, os que cada uma dessas pessoas está passando agora, não é fácil, Senhor Jesus, mas eu te peço, Aleluia. Pai, dê força, revista, Senhor Jesus, para que elas possam Deus, estar cada vez mais próximas de Ti, mais na Tua presença, mais apaixonadas por Ti, Pai.
Pai, eu peço que o Senhor revista, Pai, as ministras de dança, Pai, as que são apaixonadas por ministrar na Tua presença, mas Sim, já ó Deus, em desistiram por nome de algum olhar Jesus. torto, por alguma pessoa que falou que dança não era ministério, Pai. Eu te peço, Pai, por essas pessoas, Isso. Pai, por essas ministras da dança que estão adormecidas, Senhor Jesus. Eu faço uma oração pedindo para que o Senhor acorde elas, Pai. Aqueça o coração, traga-as de volta, Pai, ao Teu ministério, à Tua presença, Senhor Jesus. Em nome de Jesus, amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Como é bom, né? A gente compartilhar aquilo que Deus faz na nossa vida. Jesus é lindo demais, gente. Eu amo esse Deus que eu sirvo. Eu amo a dança, o louvor, a palavra. Mas a dança, olha, eu vou falar, toca profundamente. É um momento tremendo, né? Quero agradecer a vocês que nos acompanhou. Hoje o nosso programa foi um pouquinho mais curto, né? Mas muito obrigada a todos vocês que nos acompanharam, que estão nos ouvindo. Toda segunda-feira estaremos aqui esperando por vocês às 6 horas da tarde, com testemunhos tremendos, falando sobre dança, sobre louvor. Semana que vem nós já temos uma convidada muito especial. E é isso, obrigado, Cá. Obrigado a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus. E esse foi mais um podcast em movimento aqui da rádio e da Igreja Nascer de Deus, do nosso bispo Robson Alain, Bispa Rose. Um forte abraço.